Olá, pessoal. Na aula de hoje, vamos falar e entender um pouquinho sobre o ciclo de Carnot. Bem, antes de falarmos sobre o ciclo de Carnot, é interessante a gente relembrar sobre o funcionamento das máquinas térmicas, tá certo? Por quê? As máquinas térmicas, elas são máquinas, não é, capazes de realizar trabalho a partir da quê? Da variação de temperatura entre uma fonte fria, tá certo? E uma fonte quente. A grande maioria dessas máquinas o que é que ela vai fazer? Ela vai retirar a maior parte do calor da fonte quente e uma parte, não é, desse calor vai ser utilizado para a realização de trabalho, para mover turbinas, movimentar aí as máquinas, né? E outra parte é lançada na fonte fria, tá certo? E quando a gente trata sobre o ciclo de Carnot, a gente está falando de um rendimento, estamos falando do funcionamento dessas máquinas com o melhor aproveitamento, tá certo? Então, só relembrando, máquinas térmicas, não é? Teremos aqui uma máquina operando entre dois ciclos, entre duas diferenças de temperatura. Aqui a gente tem um exemplo, tá certo, do funcionamento de uma máquina térmica. Você observa que aqui a gente tem uma fonte de calor, tá certo, que podemos chamar da fonte quente, não é, o Q1. E essa fonte de calor está fazendo com que esse gás se expanda, tá certo, realizando esse trabalho aqui de expansão para movimentar essa roda. E ao momento que ele movimenta, para ele retornar, você vê que a válvula, não é, desse dispositivo é aberta. Quando ele diz aqui, ó, saída, não é, atmosférica. Por quê? Para se ter, não é, o retorno desse movimento, a gente tem que ter uma compressão, não é? Então, no funcionamento de uma máquina térmica, a gente tem aqui, ó, a fonte quente, não é? A fonte de calor. Temos aqui a realização, uma parte, né, desse calor transferida para o trabalho, para movimentar essa roda, por exemplo, e outra parte é lançada aqui para a atmosfera, que a gente considera como sendo a fonte fria, tá certo? E quando a gente fala de máquinas térmicas, não é? Lembrando que ressaltar que foi um fato histórico importante, não é? Essa transformação de energia numa capacidade de realizar trabalho e retomar, não é? Esse trabalho para o funcionamento de uma sociedade, que antigamente era o quê? O trabalho era feito a partir de manufaturas, tá certo? Então, muitos desses trabalhos que antes eram feitos, executados pelas pessoas, né, passaram a ser por máquinas, tá certo? Então, as máquinas térmicas inicialmente foram utilizadas para moinhos, tá certo? Principalmente, e depois para locomotivas, né, e barcos a vapor. A gente tem esse início através da idealização de James Watt, tá certo? E hoje, né, hoje em dia temos máquinas ainda mais potentes, digamos aí, tudo começou com essa ideia de transformação de conservação de energia, não é? Então, temos, por exemplo, uma máquina que testa marca texto. Pois é, não sabia, porém temos. E temos máquinas também capazes de executar todo o trabalho e funcionamento de um carro também, né? Então, temos aí uma grande evolução desde a época da manufatura, da apropriação desse conhecimento científico e retorno, não é, para a sociedade. Sim. Então, quando a gente fala de máquina térmica, não é assim, quando começou, quando estourou nesse tempo, começou logo a pensar de que forma a gente poderia melhorar o rendimento dessas máquinas, que o que acontecia? Essas máquinas, elas tinham um baixo rendimento e consumiam muita energia, muitas fontes, inicialmente era fonte de carvão mineral, muitas vezes, né, que a gente sabe que hoje em dia causa muita poluição, então começou-se a se pensar de que forma a gente poderia melhorar esse rendimento. Só que os cientistas, né, os matemáticos, engenheiros, queriam construir uma máquina que tivesse um rendimento total, um rendimento de 100%, ou seja, que todo o calor que ela pegasse, toda a energia depositada, fosse transformada em trabalho, não é? Porém, a gente sabe, né, e vamos debater quando chegarmos na segunda lei, que não é bem assim. E
Quem veio falar sobre isso, não é, foi Sade Carnot, esse carinha aí, não é? Ele contribuiu para o primeiro modelo teórico de sucesso sobre as máquinas térmicas, tá certo? O ciclo de Carnot, que é conhecido hoje em dia, não é, em homenagem a esse cientista, matemático, engenheiro, tá bom? Que apresentou os fundamentos da segunda lei da termodinâmica. Carnot, não é, ele sabia que não tinha como a gente ter essa construção de uma máquina sem 100% de eficiência. Porém, ele idealizou uma máquina, não é, com o máximo de rendimento que ela poderia fornecer. Tá certo? Então, as máquinas com máximo de rendimento aproveitado são as máquinas que operam no que a gente chama de ciclo de Carnot. E aqui a gente tem a descrição deste ciclo, tá certo, de Carnot. E o que é que esse ciclo de Carnot vem falar para a gente? Primeiro de tudo, a gente tem que entender que no ciclo de Carnot, ele vai ter duas curvas, tá certo? Duas curvas isotermas, que são essa daqui, ó, que operam nas transformações isotérmicas, essa curva aqui A1 e essa curva aqui A2, tá certo? Desculpa, T1 e T2, tá bom? São as curvas isotermas. E temos também as curvas adiabáticas, essa daqui, ó, A1 e A2. Então, para fechar, não é claro, o ciclo, né? Vai ligar com essas curvas adiabáticas. Então, essa máquina, essas curvas representam uma máquina, tá certo? Com o melhor rendimento possível, tá certo? Para que isso aconteça, ela tem que fazer o que essa máquina? Primeiro de tudo, ela tem que ter uma expansão adiabática. Então, a gente observa aqui que desse ponto A ao ponto B, a gente vai ter essa expansão adiabática, tá certo? Do ponto B até o ponto C, a gente vai ter uma compressão isoterma, ok? Do ponto C ao ponto D, a gente tem uma compressão adiabática. E do ponto D ao ponto A, teremos uma expansão isoterma. Então, uma máquina que tenha, não é, um melhor rendimento, para que ela tenha o melhor rendimento possível, ela tem que ter duas expansões, uma em ciclo adiabático e outra em isotérmico, e duas compressões em ciclos isotérmicos e adiabáticos, tá certo? Bem, então, já que a gente está falando de ciclo de Carnot, é interessante a gente mencionar, interessante não, é extremamente importante a gente falar sobre rendimento, porque ele sempre está atrelado ao máximo de rendimento possível de uma máquina, tá certo? E quando a gente fala de rendimento, lembra lá quando a gente falou, né, de máquinas térmicas inicialmente, né, que o trabalho seria totalmente convertido em calor, não é? A gente tem lá da primeira lei, não é? Que o trabalho é igual ao calor, mais a energia interna, só que nesse ciclo, não é? De máquinas térmicas, a energia interna a gente zera. Então, a gente vai ter, não é? Que o trabalho vai ser igual ao quê? A fonte quente menos a fonte fria, não é? O calor que a gente ganha menos o calor cedido, tá bom? Então, já que temos essa expressão, primeiro de tudo, não é? Vamos ver como ela se associa ao nosso rendimento. A gente sabe que o rendimento de uma máquina qualquer é dado pelo trabalho, tá certo? Pelo o calor da fonte quente, né? Aprendemos que o rendimento é toda a energia, não é? Que ela utiliza para executar aquele trabalho, de quanto trabalho ela vai, quanto trabalho ele vai ceder, vai fornecer com aquela quantidade de energia da fonte quente fornecida, não é? Então, esse é o rendimento que a gente já aprendeu. Então, se a gente pegar aqui essa formulazinha aqui do trabalho, não é? E substituir no rendimento, veremos que a gente tem uma fórmula de rendimento com essa descrição, tá certo? Eu substituir aqui, ó, Q1 menos Q2 dividido por Q1. Destrinchando, né, como se fosse usar MMC, a gente tem aqui, né, que Q1 dividido por Q1 menos Q2 sobre Q1. Essa é a mesma coisa dessa, tá certo? Se a gente pegar o MMC, vai dar a mesma coisa. Então, você percebe, tá certo, que aqui a gente tem termos iguais se dividindo. Então, a gente pode cortar, né? Números iguais vai dar o quê? 1. Então, o meu rendimento, tá certo, vai ser 1
menos Q2 sobre Q1. Só que, lembra que esse rendimento, né, vale para todas as máquinas, tá certo, pessoal? E para as máquinas que operam no ciclo de Carnot, então é isso que a gente vai falar. As máquinas que operam no ciclo de Carnot, a gente tem, tá certo, esse termo aqui, ok? Q2 sobre Q1 é igual a T2 sobre T1. Então, a gente pode chegar e substituir lá na minha formulazinha de rendimento, pessoal. Tá certo? Então, quando a gente substitui, né, sabendo que Q2 sobre Q1 é igual a T2 sobre T1, então aqui nesse local a gente vai colocar o quê? Os valores de temperatura, tá certo? Então, substituindo o rendimento no ciclo de Carnot, nas máquinas que operam no ciclo de Carnot, é dado por 1 menos T2 sobre T1. Lembrando que, pessoal, esse rendimento vale apenas para as máquinas, né, que operam no ciclo de Carnot, que tem o seu rendimento máximo, né, o melhor rendimento possível que aquela máquina pode executar, tá certo? E aqui eu coloquei essa setinha, tá certo, como uma observação para a gente não esquecer de quê? Que a temperatura é sempre dada, não é? Quando a gente trata de termodinâmica, em Kelvin, tá certo? Então, às vezes, nas questões de Enem, no simulado, tá certo? A gente vem lá em graus Celsius, então você vai fazer aquela conversão que a gente já aprendeu quando estudamos termometria, tá certo? Que a escala Kelvin vai ser igual ao quê? Celsius mais 273. Só atenção para esse detalhe, tá certo, pessoal? Então, por hoje, a gente encerra. Eu deixo essa frase aqui de Charles Chaplin, que ele vem dizer, né, que cada segundo é tempo para mudar tudo para sempre. Então, às vezes, a gente nem precisa começar as coisas já. Eu tenho que modificar, eu tenho que fazer meus horários de estudo, tenho que aprender alguma coisa nova na segunda-feira, não é? Em tal dia, em tal horário, em tal ano. Não, o tempo de mudar é agora. Então, quer fazer alguma coisa? Inicia hoje, tá certo? Um beijo para vocês.